Sejam todos muito bem-vindos. Acolhemos também a todas as pessoas que estão nos acompanhando de forma virtual. Hoje nós vamos tratar do Salmo 112. Peço que você abra a sua Bíblia neste Salmo, Salmo 112. Este é um salmo anônimo, nós não temos definição de quem o escreveu. Este é um salmo acróstico e ele trata das bênçãos prometidas àqueles que temem ao Senhor, àqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Então, abra sua Bíblia aí e vamos ler este belíssimo poema que contém 10 versículos. Está escrito o seguinte, Salmo 112: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Bom, vocês bem sabem que o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. Alguém disse com muita razão que Salmos fala a nós e Salmos fala por nós. É o livro dos cânticos, das orações, dos desejos, dos lamentos, das dores, das consolações do povo de Deus. Certamente, Salmos é o livro mais lido da Bíblia, o livro mais utilizado nas liturgias dos cultos, o livro que recorremos nas horas de celebração, o livro que recorremos nas horas das lágrimas. Este livro, vocês bem sabem, foi composto em cerca de 1000 anos. Temos salmos de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, como o Salmo 90, e temos salmos pós-cativeiro babilônico, corrido aí no 5º século antes de Cristo, como o Salmo 126. Este livro foi dividido, como vocês também sabem, em 5 livros. O primeiro, 1 ao 41, o segundo, do 42 ao 72, o terceiro, do 73 ao 89, o quarto, do 90 ao 106, e o quinto, do 107 ao 150. Portanto, este Salmo 112 está no 5º livro do Saltério, e ele vai tratar acerca da vida do justo, e de certa forma um pouco parecido com o Salmo 1, ele vai fazer um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. É bem verdade que o contraste não chega a ser tão eloquente quanto o Salmo 1, porque neste Salmo, apenas o último verso, o verso 10,
é que fala da vida do ímpio. E todo o restante, do verso 1 ao verso 9, ele está tratando da vida do justo. Mas certamente, assim como o justo, no Salmo 1, é como uma árvore frondosa, plantada junto à fonte, frutífera, abençoadora, e o ímpio considerado como palha que o vento dispersa, o justo sendo abençoado por Deus, e o ímpio não permanecendo na Assembleia dos Santos, mas enfrentando o juízo divino, aqui ele contrasta o fato do justo ser abençoado por Deus, e o ímpio, vendo essa bênção de Deus sobre o justo, ficando muito raivoso, a ponto de ranger os dentes, se enraivecer, e ver o desejo dos perversos perecendo. Então, eu gostaria que nós olhássemos esse texto, tirando aqui então a primeira lição. Primeiramente, vamos ver a felicidade do homem temente a Deus no verso 1. Está escrito o seguinte: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então aqui tem duas coisas dignas de destaque. Primeiro, a causa da felicidade do justo. Está escrito, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esse termo vai retratar para nós que para o justo, o louvor a Deus, a exaltação a Deus, o cântico que brota da alma, a celebração que emana do coração, não é algo pesado, obrigatório, penoso, pesado, como que uma exigência que você cumpre de cara fechada, porque tem que obedecer. Não. A adoração a Deus, o louvor a Deus, a exultação em Deus, essa exclamação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é algo espontâneo, livre, leve, prazeroso. É o sentido da própria vida. E notem vocês que o texto vai mostrar a causa da felicidade está no temor do Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Agora, o que é temer ao Senhor? Algumas pessoas defendem a interpretação de que temer a Deus é ter medo de Deus. Você tem que ter medo de Deus. E não obstante, devamos ter mesmo medo de Deus, porque somos pequenos e Ele é grande. Somos finitos e Ele é infinito. Somos limitados, Ele é soberano. Somos temporais, Ele é eterno. Somos os réus e Ele é o juiz. Então é preciso temer mesmo. Porém, a palavra temer aqui não tem essa conotação, mas tem a conotação de reverência, de você perceber que Deus é soberano, e você depende dEle, e o propósito da vida é agradar a Ele. Então eu vou ilustrar no plano humano. Qual a postura que é adequada de um filho em relação ao seu pai? É ter medo do pai ou respeitar o pai? Por que um filho não deva fazer coisa errada? Porque tem medo do castigo do pai ou porque quer agradar o pai? Qual é o medo que um filho deve ter? É o medo de ser apanhado com a mão na botija, cometendo o erro, ou evitar o erro porque quer honrar o pai? Bom, eu acho que ficou clara a resposta. Então, temer a Deus no sentido de que eu tenho medo de Deus me dar uma bordoada quando eu errar. Porque essa postura é egoísta, eu estou pensando em mim. Mas se minha postura é de reverência, é de respeito, é de honra, eu vou evitar o erro, eu vou fugir do erro, porque eu quero honrar o meu pai, eu não quero frustrar o meu pai, eu não quero entristecer o meu pai, eu quero honrar o meu pai. E essa é a essência desta verdade. Felizes ou bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Essa é a causa então dessa felicidade. Na medida que você, por temor ao Senhor, foge daquilo que é errado, você é feliz. Agora, qual é a evidência dessa felicidade? Está aí no versículo
Primeiro, parte B. A evidência é que você se compraz nos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, diz a Bíblia, não são penosos, mas são deleite. Então você não obedece porque você está debaixo de uma camisa de força. Você não obedece como alguém que está obrigado com a espada na barriga para obedecer. Você obedece porque você se deleita, você tem prazer, você tem alegria. Esta obediência é espontânea. Por você entender que na palavra de Deus tem uma fonte de vida, tem um mapa que aponta o caminho da bem-aventurança eterna. Nas palavras do Salmo 119, versículo 10, esta palavra, os mandamentos de Deus, é melhor que muito ouro depurado, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Esta palavra você aguarda no coração, como o Salmo 119 diz. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando, segundo a tua palavra. E ele diz ainda mais, no versículo 11: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Você guarda a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, o coração, com o melhor propósito, para não pecar contra Deus. Então, na medida que você teme a Deus, a evidência disso, de que você teme a Deus, é que você tem prazer e deleite na palavra de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos um mapa que aponta para um tesouro inesgotável. É lamentável que, tendo um tesouro tão rico, tendo uma fonte tão inesgotável de deleite e prazer, muitos crentes ainda negligenciam o estudo e o exame da palavra de Deus. Eu recomendo a você a retomar a leitura da Bíblia. Nós estamos no final de um ano, às portas de um novo ano. Quem sabe você renova o seu compromisso. Deus, eu quero, no mínimo, ler a minha Bíblia no ano próximo, toda a Bíblia, no ano, no mínimo. E eu posso lhe garantir uma coisa: na medida que você for estudando a Bíblia e examinando a Bíblia, estudando a Bíblia, uma fonte de alegria vai surgindo na sua vida, horizontes novos vão se abrindo diante dos seus pés, porque é um deleite, é um prazer estudar a palavra de Deus. Bom, segundo ponto que esse texto vai mostrar para nós, são as bênçãos especiais do homem que teme a Deus, do homem bem-aventurado. E aqui o salmista, nós não sabemos que salmista, que compositor compôs esse poema, ele vai elencar 7 bênçãos especiais daquele que teme a Deus. Então vamos ver. Primeira bênção, olha aí o versículo 2: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Olha que coisa fantástica, é você, por temer a Deus e guardar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. A primeira promessa tem a ver com seus filhos, com a sua geração, com a sua descendência. Todos vocês que são pais e mães aqui, avós e avós, sabem disso. Nós temos mais prazer em ver os nossos filhos avançando do que nós avançando. Se tem uma dor, nós queremos que a dor lateje em nós, em vez de latejar nos filhos. Então não tem nada que você anseie e aspire mais na vida que ver seus filhos avançando, progredindo, crescendo, sendo abençoados, sendo bem-sucedidos. E esse texto está mostrando que quando você ama Deus, em resposta à bênção do Eterno, Deus vai abençoar a sua geração, Deus vai abençoar seus filhos. Ou seja, quando você semeia na relação com Deus, Deus permite a você colher uma safra bendita no futuro dos seus filhos. Quanto mais você andar com Deus, mais a bênção de Deus reverberará na vida de seus filhos. Obviamente o contrário também é verdade. Se nós não andarmos com Deus, se nós não levarmos Deus a sério, se nós não temermos a Deus, se nós desobedecermos os preceitos de Deus, quem vai colher essa safra maldita da desobediência serão os nossos filhos.
a nossa descendência. Então, gostaria só de recordar alguns textos com vocês. Por exemplo, Salmo 37, versículo 25, diz: eu já fui moço, agora já sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É uma promessa de Deus para os seus filhos, para os seus descendentes. Por exemplo, Salmo 127, a partir do verso 3, diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E mais, os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Então pense comigo nessa figura da flecha. Tem três coisas que eu destaco aqui. Primeiro, nenhum guerreiro terceiriza para um outro soldado o uso das flechas. A flecha vai no guerreiro, é ele que carrega a flecha. Na hora que é precisar, a flecha está na mão dele. Então você não deve terceirizar a criação dos seus filhos, a educação dos seus filhos. A educação dos seus filhos não compete ao Estado, compete a você. É você que tem essa responsabilidade, é você que tem esse dever, mas mais do que isso, é você que tem esse privilégio. A flecha tem que estar na sua mão. O guerreiro carrega as flechas nas costas, e nós carregamos os nossos filhos no coração, nos braços, no bolso, nos sonhos. Mas agora a segunda imagem da flecha é que nenhum guerreiro desperdiça suas flechas. Ele não está jogando flecha para todo lado, ele só joga a flecha no alvo certo. E aí está querendo dizer que nós devemos criar os nossos filhos com um propósito certo, para a glória de Deus, para o bem da sociedade. Uma família bem-aventurada é uma família que ajuda a estrutura e a tessitura social, ajuda a nação para que ela progrida, porque devolve à sociedade filhos bem-aventurados, preparados para ser uma bênção. Mas mais do que isso, as flechas não são para serem guardadas para sempre, elas são para ser lançadas no alvo certo. O que significa isso? Nós não geramos e preparamos filhos para nós. Nós geramos e preparamos filhos para a vida. É muito comum, às vezes, dentro da cultura brasileira, a questão dos clãs. E aí, nasce um filho, a gente dá uma esticadinha na casa, dá uma puxadinha, mais um quarto. Aí o filho casa, a gente dá outra puxadinha, bota todo mundo junto. E a outro filho casa, outra puxadinha, bota todo mundo junto. Não é essa a ideia bíblica. Não é essa a ideia bíblica, não. Há um ditado popular no Brasil que diz que quem casa, quer casa. É melhor você morar numa meia água, mas ter a independência de dar rumo à sua família, do que você morar numa mansão com seu pai e com a sua mãe. Porque agora é uma nova família, é um novo núcleo, é uma nova realidade. Precisa ter novos rumos. E os pais preparam os filhos exatamente para isso. Ele lança as flechas, ele não segura as flechas. Mas ainda, a nossa Bíblia, a palavra de Deus diz no Salmo 128:3, que os filhos são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Essa é a ideia de vitalidade. Em outras palavras, mesmo quando os filhos crescem, mantém-se a união familiar. A ideia não é de que eu jogo a flecha e os filhos vão embora e nunca mais dão notícia, e não tem mais unidade familiar, e não tem mais comunhão, não tem mais reunião ao redor da mesa. Os filhos são adultos, mas a família permanece unida, coesa. Num mundo de tantas brigas, de tantas violências, de tantas disputas, de tantas querelas, de tantas divisões, a família precisa ser um núcleo de união. E isso é uma bênção prometida àqueles que temem a Deus. Segunda bênção prometida, veja você no verso 3a. Na sua casa há prosperidade e riqueza. É claro, irmãos, que prosperidade e riqueza no Velho Testamento tem uma conotação de dinheiro, de bens materiais, e permanece tendo. Mas quando você vai para o Novo Testamento,
prosperidade e riqueza já ganha uma outra conotação, já tem uma abrangência maior, que se trata das bênçãos espirituais. Então não importa hoje aqui, quem está aqui, a sua condição social. Se você mora num apartamento de 2 quartos, se você mora num apartamento de 4 quartos, se você mora numa casa pequena, se você mora numa casa grande, se você não tem carro, se você tem carro, se o seu carro é novo ou velho, não importa se você tem mais de uma propriedade ou muitas propriedades, não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você está em Cristo, você é alguém próspero. Próspero. Porque lá em Provérbios diz que há muitos ricos pobres e há muitos pobres ricos. Há muitas pessoas que têm muito dinheiro e são miseráveis. O único que tem na vida é dinheiro. Já dizia John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Se você tem Jesus, você é muito rico. Por 3 razões. Primeiro, lá em Deuteronômio, capítulo 33, verso 29, diz: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Você faz parte do povo mais feliz da terra. Você foi escolhido por Deus. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você possui a herança eterna. Não tem dinheiro que pague essa riqueza. Segundo, você é o povo, faz parte do povo mais rico do mundo. Está lá em Efésios 1:3. Onde Paulo dá graças a Deus, porque você e eu somos abençoados com toda sorte de bênção celestial em Cristo Jesus. Então você não vai ser abençoado não, você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Mas em terceiro lugar, você é muito próspero, muito rico, muito abençoado, porque você é detentor da maior esperança que tem no mundo, a viva esperança, lá em 1 de Pedro 1:3, a viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Tem muita gente hoje cheia de grana, sem esperança nenhuma, vivendo uma vida infeliz, miserável, só tem dinheiro, mas você tem uma viva esperança. Você não tem medo do amanhã, você não tem medo do futuro, você não tem medo da eternidade, porque você aguarda e guarda no coração esta poderosa e viva esperança, a esperança da ressurreição de um novo corpo, um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Você é muito rico, você é muito abençoado, você é muito próspero. Mas, em terceiro lugar, você tem uma descendência abençoada, você tem prosperidade material, você tem prosperidade espiritual. Olha o verso 3, parte B. E a sua justiça permanece para sempre. O que significa isso? Aqui o salmista já antecipa a gloriosa verdade tão bem exposta e tão claramente exposta no Novo Testamento, que é a doutrina da justificação. É claro que essa justiça que está escrita aqui, e a sua justiça permanece para sempre, não é a sua justiça, porque a Bíblia diz que não há nenhum homem justo, nenhum sequer. Então a justiça que temos e que permanece para sempre, não é a justiça própria, é a justiça do justo imputada a você e a mim, que somos injustos. Porque a grande verdade da doutrina da justificação, irmãos, é que Deus não justifica o justo. Deus justifica o injusto. Mas será que é justo justificar o injusto? Na verdade, o que a Bíblia ensina é que, embora eu sendo injusto, quando eu creio naquele que é justo, a justiça do justo é atribuída a mim, que sou injusto, e eu então sou declarado justo diante do justo tribunal de Deus. Me permita explicar isso melhor.
Quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 até o verso 21, ele vai dizer que houve nesse processo, e para entrar com o ato da justificação, 3 coisas. Primeiro, Deus não imputou aos homens as suas transgressões. A palavra imputar vem da palavra portuguesa imputação. O que é imputação? É você colocar na conta de Deus, para justificar você, não colocou na sua conta a sua dívida, o seu pecado, a sua transgressão. Porque se Deus fosse colocar na minha conta a minha dívida é impagável. Jesus ilustrou isso com a parábola do credor incompassivo. E ele fala lá de uma dívida de um homem de 10.000 talentos. E 1 talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Na época que o salário de um trabalhador era 1 denário por dia, para um homem ganhando 1 denário por dia, ajuntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Ou seja, é um valor impossível, é uma dívida impagável. Essa é a dívida que você tem com Deus, impagável. O que Deus fez para justificar você? Primeira coisa que Deus fez, Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Mas colocou na conta de quem? A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E diz a Bíblia que Deus lançou sobre o seu Filho na cruz a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. E o que ele fez com a minha dívida ao ser levado para a cruz? Diz Colossenses 2,14, que ele pegou esse escrito de dívida que era contra nós, o anulou, o rasgou, o encravou na cruz e deu um brado: tetelestai, está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Jesus pagou a sua dívida não com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis, mas pagou a sua dívida com o seu sangue, de tal maneira que agora você não tem mais dívida. A sua dívida foi quitada, foi paga, e paga pelo Filho de Deus. Mas agora vem a terceira coisa, está lá escrito em 2 Coríntios 5, 21 assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Deus agora pega toda a justiça do seu Filho, deposita na sua conta. Ele imputa a você, põe na sua conta toda a justiça do seu Filho. Isso é um ato, não é um processo. Isso é um ato jurídico, isso é um ato legal, isso é um ato forense. Deus vai e põe na sua conta toda a justiça do seu Filho. Quando Deus pega a sua ficha lá no tribunal do céu, está escrito lá: justificado. Não só não tem mais dívida, mas tem um crédito infinito. Toda a justiça do meu Filho está na sua conta. Vocês têm agora uma justiça eterna. É isso que está escrito aqui, no versículo de número 3, parte B. Ele, o que está escrito? Veja comigo: e a sua justiça permanece para sempre. É por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 8, verso 1 assim: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja Deus. Terceiro lugar, aliás, quarto lugar. Então, descendência abençoada, prosperidade material, prosperidade espiritual. Agora, quarto, consolo nas aflições. Olha outra bênção: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Então preste atenção aqui. O justo não é poupado das trevas. Trevas aqui é uma figura de linguagem para representar as horas difíceis da vida, os vales da vida, os sofrimentos da vida, as provas da vida.
Eu acho que todos vocês sabem disso. Nenhum de nós aqui está vivendo numa estufa. Nenhum de nós aqui consegue fazer com a vida o que você faz com o seu carro às vezes. Blinda o carro. Você blinda o carro, mas você não blinda a vida. Você está exposto. Você está exposto à doença. Você está exposto a um problema circunstancial, como a pandemia. Crente morreu de Covid, igual o ateu morreu de Covid. Você está exposto numa situação de catástrofe natural, de um tremor de terra, de um terremoto, de um maremoto, de um tsunami, de uma tempestade, do mesmo jeito que o seu vizinho que não crê em Deus. Você enfrenta as mesmas circunstâncias que outras pessoas que não têm temor de Deus enfrentam. Agora, o que esse texto está prometendo para nós? Recorre aí, ao justo nasce luz nas trevas. Em outras palavras, primeira coisa que Deus dá para você é discernimento no meio da confusão. Porque, irmãos, uma coisa é você passar por uma tribulação e dizer, meu Deus, eu estou perdido, estou entendendo nada. Outra coisa é você passar por uma prova e você ter discernimento espiritual, para saber qual é a pedagogia de Deus. Então vamos lidar com a Bíblia. Lá em Tiago 1,2 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmado, produz perseverança. Ora, se você não tem discernimento, quando chega a prova, qual é a sua reação? Tristeza, depressão, abatimento, desespero, pânico. Mas se você tem discernimento, você diz, meu Deus, tu tens um propósito, isso tem uma finalidade, isso não é por acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo, nós não cremos em feitiço, nós cremos que Deus, sendo soberano, Ele jamais permite que você seja atingido sem que Ele saiba, sem que Ele permita, sem que Ele tenha um propósito. Isso é o quê? Discernimento. Mas quando o texto diz para nós assim, ao justo nasce luz nas trevas, ele está dizendo uma segunda coisa, ele está dizendo que tem consolo para você, no meio da luta, no meio do vale, no meio da dor, há consolo para a sua vida. Em outras palavras, o justo não é poupado do sofrimento, mas o justo é consolado no meio do sofrimento. Nas palavras do poeta inglês William Cowper, a providência pode ser carrancuda, mas a face de Deus é sorridente. Então, Charles Haddon Spurgeon, comentando esse versículo, chegou a dizer, é tão normal que o justo seja consolado, quanto é normal que amanhã o dia vai amanhecer. Quando escurece, a noite chega, o que você tem certeza que vai acontecer? É que o novo dia vai fazer o quê? Vai amanhecer. Você não acredita que a noite vai ser permanente. Você não acredita que o outro dia não vai surgir. A noite está escura, mas o sol vai voltar a nascer. A luz vai surgir no pico dos montes. Assim como você tem a convicção de que o dia vai amanhecer, que a luz vai surgir depois das trevas, assim também você crê que Deus vai trazer consolo para você no meio das lutas e das provas da vida. Louvado seja o Senhor. Mas me permita agora a quinta bênção prometida. Felicidade em socorrer os necessitados. Olha aí comigo o verso 5. Você pode ler o verso 5 comigo? Vamos juntos? Ditoso o homem que se compadece e empresta,
Ele defenderá a sua causa em juízo. Vamos ao 9, que tem a mesma conotação. Vamos lá? Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Meus irmãos, olha que coisa preciosa. Essa é uma bem-aventurança do justo. Ele tem prazer em ajudar. Ele entende o que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Vocês se lembram lá em Lucas capítulo 3, versos 10 e 11, quando João Batista está pregando no deserto para multidões, e as multidões perguntam para João Batista assim: que haveremos de fazer diante desta mensagem de arrependimento? E ele respondeu para as multidões assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está dizendo? Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Meus irmãos, não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Não combina. Crente tem coração aberto, crente tem bolso aberto, crente tem mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Generoso. É curioso que a figura de João Batista parece não fazer muito sentido para nós. Quem tiver 2 túnicas, dê uma. Porque eu pergunto para você, aos homens aqui, quantas camisas você tem no seu guarda-roupa? Eu pergunto para as meninas de 100 anos para baixo aqui. Quantas blusas, quantos vestidos você tem no seu guarda-roupa? Eu sei que nem você sabe. Tem mais do que você já contou. Naquela época não era assim. Naquela época, quando uma pessoa comprava uma túnica, ele usava a túnica até acabar. Quem tinha 2 túnicas era só fulano. Hoje os bens de consumo são muito fáceis. Muito fáceis. Você compra roupa até para você não vestir. É curioso isso. Tem gente que compra uma roupa, ele bota a roupa no guarda-roupa e nunca veste. Porque é a pressão do consumismo, né? O cara passa na loja, acha bonito, está em promoção, falou: vou comprar. Não está precisando, nem vai usar, mas compra a si mesmo. Talvez você tenha coisas na sua casa que está sobrando e o outro está precisando. Talvez a sua despensa está abarrotada e na sua conta bancária está sobrando dinheiro. Aliás, dinheiro não sobra, né? Mas você podia usar para abençoar uma pessoa. Então esse texto está nos mostrando que feliz não é o homem que toma emprestado, feliz é o homem que empresta. Mas mais do que isso, feliz é o homem que se compadece, porque você só empresta quando você se compadece. Primeiro você se compadece, depois você socorre, depois você ajuda. E ele diz mais no verso 9, distribui. Em outras palavras, ele não retém com usura, ele distribui com generosidade. Mas notem vocês, ele não só empresta, ele dá. Porque tem hora de emprestar e tem hora de dar. Alguém já disse que se você empresta dinheiro, você cria um inimigo. Então tem hora que você sabe a hora de emprestar, porque emprestar implica em você ter confiança que o outro vai pagar. É por isso que a Bíblia exorta você nunca ser avalista. O que é ser um avalista? É você garantir que quem contraiu a dívida vai pagar a dívida, e se ele não pagar, você paga. Neste mundo hoje, tanta gente desonesta, aproveitadora, gente que vive de dar golpe nos outros,
você tem que ter cautela. Já naquela época tinha que ter cautela. Então, deixa de lado essa lição aí da prudência. Você vai saber a hora que você precisa emprestar. Porque tem hora que você precisa de socorro e alguém socorre você, porque confia em você, sabe quem é você, sabe o seu caráter. E você não vai assumir dívidas que você não tem condições de cumprir. E você sabe a hora de fazer o quê? De dar. Não estou emprestando, estou dando. Estou dando. O pobre você dá. Você tira do seu e diz, toma, é seu. E aqui, meus irmãos, me permita uma colocação da mais alta importância. Porque às vezes essa cultura do dar, a gente precisa aprender. E aprender em casa. Aprender em casa. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher criada na roça. O Senhor já a chamou para a glória. E sempre me impressionou isso. Ela ia fazer as compras da casa, se fazia uma compra do ano, ela comprava 5, 6, até 10 vezes mais do que ela precisava. Eu falei, mãe, para que isso? Não, porque eu tenho um compromisso de abençoar outras pessoas. Então, quando você tem o hábito e a cultura e o entendimento bíblico de que você é feliz quando você dá, distribui, aquilo abençoa a sua vida mais do que abençoa a pessoa que recebe, Deus vai abençoando a sua vida. Então, eu quero fazer um desafio a você, porque a Bíblia, ela é um livro não só para você guardar na sua cabeça, para você praticar. Se você só guarda conceitos na sua cabeça e nunca pratica, você não é abençoado não. Aliás, você aumenta a sua responsabilidade e aumenta o juízo também, que Deus vai cobrar mais de você. Então nós estamos chegando ao final do ano, Natal está chegando aí, eu queria fazer um desafio para você hoje, para todos nós aqui, de você pensar em alguém que você conhece, talvez a pessoa que trabalha na sua casa, talvez um parente seu, talvez um vizinho seu, para neste final de ano, você dar uma oferta especial. Mas não é dar oferta especial no sentido de dar uma barganha, fazer uma barganha não. Falou, Deus, eu vou dar 10, porque eu quero receber 100. Aí você está sendo um financista. Você está fazendo um jogo econômico. Mas faça esse propósito. E não é só porque está chegando no final do ano, não. Faça um compromisso de ser um abençoador. De todo mês, você ter parte do seu orçamento para ser um abençoador. Meus irmãos, Deus tem me dado essa experiência. E eu sou beneficiário de ser abençoado por outras pessoas. E eu não quero que a bênção fique parada em mim, não. Eu quero que essa bênção flua para outras pessoas. Porque quando você tem essa experiência de você emprestar e dar, sabe o que a Bíblia promete? E esse texto é citado por Paulo, lá em 2 Coríntios 9, versículo 9. Sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai multiplicar a sua sementeira. E você vai ser sempre mais para dar. E quem abençoa é Deus. Quem abre as janelas dos céus é Deus. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm das mãos de Deus. E quanto mais Deus bota na sua mão e você vaza pelas mãos da generosidade para outras pessoas, mais Deus vai multiplicando a sua sementeira para você ter mais para dar. Preste atenção nisso. Olhe as pessoas que Deus abençoa com riqueza e elas são generosas na causa de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, ou para socorrer o necessitado, ou para servir ao próximo. Deus amplia ainda mais a riqueza dessa pessoa. Agora vamos dar um testemunho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma das bênçãos de Deus, eu rodo por aí, e eu escuto isso por onde eu vou. Uma das marcas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja generosa.
É uma igreja que investe mais de 60% do seu orçamento para fora dos seus portões, para fora da sua membresia, tanto no socorro aos necessitados, com cestas básicas, com poços cavados no sertão, para que haja água para aquelas pessoas, mas também uma igreja que investe na obra missionária aqui em São Paulo, no Brasil inteiro e fora do Brasil. E o que Deus tem feito para a igreja Presbiteriana de Pinheiros? Deus manda mais, Deus manda mais, Deus manda mais, para que essa igreja distribua mais. É assim a lei do reino de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que retém mais do que é justo, isto é pura perda, mas a alma generosa prosperará. O resultado disso, está escrito aí, Deus defenderá a sua causa em juízo, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder será exaltado em glória. A promessa de Deus para o generoso. Sexta bênção prometida. Veja você aí, versículo 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Duas coisas aqui que eu chamo a atenção. Primeiro, o justo tem estabilidade na adversidade. Não será jamais abalado. Isso não significa que ele nunca vai ter prova. Já olhamos isso. Mas a prova chega e ele vai ser o quê? Fortalecido. Para mim, o exemplo clássico disso aqui é Jó. Sabe o que a Bíblia fala de Jó? Que ele era os olhos do cego, as pernas do aleijado e o auxílio das viúvas, carentes, necessitadas. Em outras palavras, Jó era o quê? Um homem generoso. Ele foi poupado de provas? Não. Ele foi provado e provado duramente. Todas as pessoas ao redor dele se desestabilizaram. Ele manteve-se firme. É promessa de Deus. Deus vai segurar você. Deus vai fortalecer você. A tempestade chega, a crise chega, a dor chega, a enfermidade chega, o problema da família chega e você vai permanecer firme, inabalável. Louvado seja o Senhor. Não é porque você é forte não, é Deus quem fortalece você. E aí, o versículo prossegue, no verso 6, na parte B, diz: será tido em memória eterna, mesmo depois que você partir. A sua memória, a sua história, o seu legado, o seu exemplo, vai continuar inspirando e motivando outras pessoas. Me permita um exemplo contrastante. Pensa comigo em Barnabé, pense comigo em Ananias e Safira. Ambos são lembrados hoje. De que maneira que Barnabé é lembrado? Como um homem generoso. Um que pega uma propriedade, vende a propriedade, entrega o valor aos pés dos apóstolos. Olha, tem muita gente necessitada. A fome mundial estava lá, profetizada no período do imperador Cláudio, 31 a 54, depois de Cristo. E ele diz: eu quero que parte dos bens que Deus me deu seja usado para ajudar as pessoas necessitadas nesse tempo de fome mundial. Então, até hoje, quando você fala de Barnabé, você tem a memória dele como um homem que foi generoso. Aí você tem um outro exemplo, Ananias e Safira, diz: vamos fazer também. Eu vou vender também uma propriedade e vou ajudar os pobres. Qual era a intenção dele? Se autopromover. Qual a atitude dele? Esconder parte do valor. Ele não queria a glória de Deus, ele não buscava atender a necessidade das pessoas, ele queria usar a mesma forma, de forma hipócrita, mentirosa, traiçoeira, para se autopromover. Até hoje, quando você fala de Ananias e Safira, você lembra de quê? De gente hipócrita, de gente mentirosa, de gente que se quis promover, gente que usou os recursos não para abençoar prioritariamente, mas para se autoelevar. E aí, a história dele é maculada por essa postura. Mas
Vamos agora à última lição do texto. A última lição do texto. Confiança inabalável. Olha os versos 7 e 8. Você pode ler comigo? Vamos lá? Vamos juntos? Não se atemorizará de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. O que esse texto quer dizer para nós, irmãos? Seu coração, não, versículo 7, não se atemorizará de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Tem hora que o nosso coração fica apreensivo, não fica? Esta semana, quinta-feira, a nossa netinha que nasceu dia 2, a Chloe, foi internada. Na quinta-feira, 6 dias depois que nasceu. Uma febre alta, não é comum, não é normal, uma criança com 6 dias de vida ter febre. E eu não estava viajando, o Tiago me ligou, apreensivo, internando a filhinha de 6 dias de idade, e não é simples, não é fácil, você fica com o coração apreensivo. Toda vez que você tem uma situação que você não está no controle, que você depende de uma intervenção sobrenatural de Deus, seu coração fica apreensivo. A promessa do texto, quando diz não se atemorizará de mais notícias, é que você, como uma pessoa crente, bem-aventurada, que teme ao Senhor, é saber de uma coisa. Como Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O que você tem plena consciência é de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E louvado seja o Senhor, a febre alta, os exames os mais diversos feitos, tirando o líquido da coluna, com medo de uma suspeita de meningite, louvado seja Deus, de ontem para cá, a febre abaixou, já saiu do CTI para um quarto, e nós estamos na expectativa de alta, e louvado seja Deus. Amém. Mas o Senhor está no controle. O que você entende é o seguinte, que Deus está trabalhando por você e não contra você. De que embora você possa ter perdido o controle, Deus está no controle. E a sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que tem as rédeas da história nas mãos e tem todo o poder nos céus e na terra. Meus amados irmãos, eu quero concluir essa exposição dizendo para você o fato de estar escrito aqui, você não se atemoriza de mais notícias, é a convicção de que agora a situação pode estar desesperadora, e você não está entendendo, mas você sabe de uma coisa, Deus é poderoso para num momento, virar o placar do jogo, alterar a circunstância. Conforme está escrito no Salmo 84, Deus, Ele transforma o deserto árido num manancial. Deus não só muda o sentimento do seu coração, de paz no vale, mas Ele muda o vale num manancial. Ele muda a circunstância. Então, você pode ter segurança de 3 coisas. Primeiro, o seu passado está debaixo do sangue, o sangue do Cordeiro. O seu presente está debaixo da generosa providência de Deus. E o seu futuro está debaixo das promessas gloriosas de Deus. Então você não precisa ter medo. Seu coração não precisa atemorizar. Fechando a exposição, vamos para o último verso, que ele contrasta a vida do justo, do homem que teme a Deus, com o perverso.
Leia comigo em voz alta o verso 10. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então aqui tem um contraste entre o justo e o perverso. O perverso, ele não tem prazer em ver você bem-sucedido na vida. Ele olha para você e não agradece a Deus porque você é abençoado. Ao contrário, ele olha para você, ele vê isso o quê? Vê isso o quê? A vida do justo sendo abençoada, sendo próspera, sendo guardada, sendo cuidada. Ele olha para esse cenário e fica com muita raiva. Muita raiva. E a raiva dele é tamanha que ele range os dentes. Mas o desejo do perverso em ver você numa pior, esse desejo dele vai perecer. Porque a bênção do eterno vai manter-se sobre a sua vida. Agora e por toda a eternidade. Que Deus os abençoe. Eu quero dizer que você é muito feliz e muito bem-aventurado, porque você é alvo da bondade de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. E aí, você se sente bem-aventurado? Você é um abençoado, você é uma abençoada de Deus. Você faz parte do povo mais feliz do mundo, mais rico do mundo e mais cheio de esperança do mundo. Então, levanta a sua cabeça. Pare de murmurar, pare de reclamar. E vivam a vida plena, maiúscula, superlativa. Você é muito feliz e muito abençoado. Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Que preciosa ela é, que riqueza ela contém. E eu te peço que tu abençoes o teu povo nesta manhã, trazendo-nos à memória, ao coração, essas verdades preciosas, para que elas nos governem, nos conduzam em segurança, diante das lutas da vida, dos vales escuros, das noites mais tenebrosas, sabendo que se a noite é tenebrosa, a garantia que temos é que o sol vai nascer amanhã, e uma luz vai brilhar no nosso caminho. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós oramos com ações de graças, em nome de Jesus.